Nós vamos continuar agora o nosso estudo sobre estatística. Nós vimos aqui alguns conceitos principais da estatística, nós vamos continuar. Nós vamos falar agora sobre amplitude. A amplitude, ela é a subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do conjunto. Ou seja, eu vou analisar aqui na amplitude quantas pessoas escolheram ou obtiveram tal característica, tal variável, com a que teve menor número de pessoas ali. Então, se eu estou analisando a altura das pessoas, eu vou pegar aquela altura que teve mais quantidade de pessoas, um exemplo, 1,70 m. Foi o que teve mais pessoas que falou que tinha essa altura. Então, eu vou pegar esse total de pessoas e vou subtrair pelo valor daquele que teve menos pessoas que tinha aquela altura. Então, suponha que a minoria das pessoas falou que tinha 1,60 m. Então, eu vou pegar o número de pessoas que escolheu. Então, eu vou pegar o maior valor e subtrair pelo menor valor. Esse vai ser a amplitude. Quando estou trabalhando com pesquisa, eu posso ter várias informações, vários dados. E pode ser até um pouco difícil nós fazermos a análise desse dado, de toda essa pesquisa. Então, é muito comum fazer algumas organizações com essas informações. Uma organização importante é o que nós chamamos de rol, que é quando você pega as informações da amostra, ou seja, daquelas pessoas ou daquela população que participou da pesquisa, e você coloca em ordem. A ordem pode ser tanto ordem crescente, como pode ser a ordem decrescente. Mas, além de colocar esse número, esses valores organizadamente, eu também posso calcular medidas de tendência centrais. O que é isso? Ele vai nos dar qual é a medida central daqueles valores. Então, suponha que eu fiz a pesquisa sobre a altura das pessoas. Eu vou obter várias respostas com alturas diferentes. Se eu quiser saber a média das alturas, da altura das pessoas que foram pesquisadas, então eu posso utilizar uma dessas medidas de tendências centrais. Nós vamos ver 4 medidas diferentes: moda, mediana, média aritmética e média aritmética ponderada. Todas elas nos vai trazer a mesma informação. Como eu faço para calcular a moda? A moda vai ser o valor de maior frequência de uma série de dados, aquele que mais repete. Então, se eu volto ali para o nosso exemplo, que é analisar a altura das pessoas, qual é a que tem mais frequência? Qual é a que tem mais repetição? Qual das alturas que tem maior número de pessoas com essa altura? Esse valor vai ser a nossa moda. Então, se a maior quantidade de pessoas tem 1,70 m, então a moda é 1,70 m. Essa é a medida de tendência central para a moda. Já a mediana. A mediana é a medida central de um determinado valor em sequência dos dados. Então, eu tenho quantidade de pessoas, eu coloco em ordem esses valores, do menor para o maior ou do maior para o menor, e o número que tiver no meio daquela sequência, ele é a nossa mediana. Aqui pode acontecer duas coisas. Você pode, por exemplo, entrevistar número ímpar de pessoas. Suponha que eu faça uma pesquisa na escola e eu vou analisar 5 pessoas. Eu escolhi 5 pessoas. Uma pessoa de cada turma, por exemplo. E eu vou colocar o comprimento delas em ordem. Aquela pessoa que estiver ocupando a terceira posição, ela vai estar bem no meio, porque antes dela tem 2 valores, depois dela tem mais 2. Então, essa pessoa, nós chamamos que a altura dela é a mediana. Suponha que nós temos 7 pessoas sendo analisadas. Então, eu vou olhar qual é o número que está no meio. É a pessoa que está na 4ª posição. Observe que antes dela tem 3 pessoas e depois dela tem mais 3. Então, esse valor que está na 4ª posição
é o valor de mediana. Mas lembrando que esses valores têm que estar em ordem, ou ordem crescente, ou na ordem decrescente. Mas pode acontecer que o número de pessoas que você pesquisou seja um número par. Exemplo, 4 pessoas. Você pesquisou aqui e quer saber qual é a altura dessas 4 pessoas. Você não terá um número central, mas sim 2 números. Então, esses 2 números você vai somá-los e dividir por 2. Se fosse 6 pessoas, observe que não tem um número central. Tem 2 números. É a pessoa que está na terceira posição e na quarta posição. Antes dela tem 2 pessoas, depois dela tem mais 2. Então, esses 2 valores eu vou somar e vou dividir. Aqui eu posso observar o seguinte: se esses 2 valores são iguais, exemplo, essas 2 pessoas têm 1,68 m. Então, não preciso somar e dividir, porque a resposta será 1,68 m. Então, quando for um número par e você vai analisar 2 valores, se eles forem os mesmos, a resposta é ele. Você não precisa nem somar e dividir por 2. Mas se for números diferentes, aí você obrigatoriamente precisa fazer esse cálculo. Média aritmética. A média aritmética nada mais é do que a soma dos valores dado ou que está sendo analisado e vai ser dividido pela quantidade de valores. A média aritmética é a média que nós utilizamos para determinar a média final nas escolas, de modo geral. Então, a maioria das escolas utiliza essa média aritmética para determinar se um aluno foi aprovado ou não. Então, o que ele faz? Ele soma os valores. Se nós formos olhar a média, ele vai somar a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. Como são 4 notas que nós vamos somar, depois de somá-las, eu vou dividir por 4. Suponha que eu quero a média de um aluno que só frequentou 3 bimestres. Então, eu vou somar a nota do primeiro, do segundo e do terceiro. Como são 3 notas, eu vou dividir por 3. Então, a média aritmética, você soma os valores, conta quantos valores foram somados e divide por esse valor. Nós temos agora a média ponderada. Na média ponderada, nós vamos ter o conceito de peso. O peso é quantas vezes um valor ele aparece. Em algumas universidades, de modo geral, é utilizado média ponderada. Ela não é tão comum nas escolas. Geralmente, nas escolas, usa mais média aritmética. Na média ponderada, nós vamos multiplicar os valores dados pelo número de vezes que ele aparece, ou seja, pelos seus pesos. Em seguida, nós vamos somar esses produtos, ou seja, nós vamos somar o resultado dessa multiplicação e dividir o resultado pela soma dos pesos, ou seja, pela soma dos números que indica quantas vezes aquele valor aparece. Se eu estou falando ali sobre o comprimento das pessoas, e tem pessoas ali com 1,60 m, 1,63 m, 1,70 m, 1,71 m. Eu vou ver a quantidade de pessoas que têm esses comprimentos. Eu vou multiplicar por cada um da sua altura. Depois, nós somamos esses valores e dividimos pelo peso, ou seja, pela quantidade de pessoas que tinham em cada uma daquelas alturas. Então, essa é o que nós chamamos de média ponderada. A média ponderada, a média aritmética, a moda, a mediana, tudo é forma de você conseguir analisar informações. Porque às vezes você está fazendo uma análise de um país inteiro, então são tantas informações que você precisa ter uma forma melhor de analisar esses dados. Outras formas é a tabela. Ela é um modo de dispor os dados quando nós realizamos uma pesquisa. Ela utiliza linhas e colunas. Nós temos também os gráficos. Ele é uma outra forma de representar as informações e ele facilita você encontrar e analisar alguns dados de uma pesquisa. Há vários tipos de gráfico. Vocês vão ver, tanto no livro e em outros materiais, que os gráficos eles aparecem de várias formas. Você tem gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de pizza ou de setores, que quer dizer a mesma coisa, histogramas,
pictogramas e assim por diante. Então, gráfico, existe uma variedade de tipos deles. Nós vamos observar algumas tabelas e alguns exemplos de gráfico. Bom, o nosso primeiro exemplo de gráfico e tabela vai estar relacionado a gráfico de setores, que provavelmente é o gráfico um pouco mais complexo na sua construção, na sua realização e na sua análise. Bom, no nosso primeiro exemplo, nós vamos ter uma pesquisa com 1.000 alunos de uma escola. E lá eles vão fazer a seguinte pergunta: qual é a qualidade do lanche que está sendo servido? A partir dessa pergunta, dessas 1.000 pessoas, foi construída uma tabela. Na primeira coluna, nós temos a avaliação: ótimo, bom, regular e ruim. Na segunda, nós temos o número de alunos que respondeu. Então, 200 dizem que é ótimo, 600 diz que é bom, 150 diz que é regular e 50 diz que é ruim o lanche. A partir disso, eu vou criar uma circunferência e eu preciso dividir, fatiar essa circunferência de acordo com a porcentagem. Então, eu vou transformar esses valores que estão em numérico em porcentagem. Eu vou calcular, então, a frequência relativa, que foi um conceito que nós já estudamos. Como eu faço para calcular a frequência relativa? Eu pego a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de pessoas que respondeu, cada uma que avaliou essa qualidade do lanche. Então, para saber a quantidade, a porcentagem que respondeu ótimo, eu vou pegar a quantidade de pessoa que respondeu ótimo, no caso, 200 pessoas, dividir pelo total de pessoas que responderam, que participaram da pesquisa, 1.000, eu vou obter 0,2 e vou multiplicar por 100. Então, eu tenho 20%. E, bom, faço o mesmo processo, eu vou calcular a frequência relativa, eu vou pegar o número de pessoas que responderam que o lanche era bom, ou seja, frequência absoluta, 600, vou dividir pelo total 1.000, que vai ser 0,6, e multiplicar por 100, 60%. Irregular, eu tenho 150 pessoas que responderam, eu vou dividir pelo total, que é 1.000 pessoas, eu vou encontrar 0,15, nós vamos multiplicar por 100, então nós vamos ter 15%. E ruim, eu vou ter 50 pessoas dizendo que o lanche é ruim, vou dividir por 1.000, vai ser 0,05, e vou multiplicar por 100, então são 5%. A partir dessa porcentagem, você vai fazer o desenho. Faz o desenho da circunferência e a maior fatia por 60%, depois 20%, depois 15% e depois 5%. Observe que o gráfico de pizza ele é bem colorido, então você, quando for construí-lo, você precisa colorir com lápis de cor. Aqui nós temos outros exemplos de gráficos. Geralmente, um gráfico está relacionado a uma tabela e vice-versa. Nesse caso, o nosso gráfico e a nossa tabela, ele vai falar sobre o meio de transporte. Trem, ônibus, metrô, carro, bicicleta. E a quantidade de pessoas que utiliza. Então, em uma linha, você tem os meios de transporte, na outra quantidade. E as barrinhas, elas vão indicar quantas pessoas andam de bicicleta, 75, quantas andam de carro, 255, quantas andam de metrô, 423, quantas andam de ônibus, 456, e quantas pessoas andam de trem, 235. Então, essas barrinhas, elas vão indicar a quantidade de pessoas. De modo geral, quando eu estou falando sobre gráfico, dois elementos são importantes. O primeiro é o título desse gráfico. Vocês vão ver que a maioria deles tem título. Nesse nosso exemplo, o título é a evolução da densidade demográfica, ou seja, ele está falando sobre a
população que vive em uma determinada região, ocupa uma determinada região. Isso é a densidade demográfica. Ele vai, então, escrever os anos que ele fez essa análise, essa pesquisa, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. E nós temos aqui a área. Então, lá em 1940, havia aproximadamente 5 pessoas ocupando 1 metro quadrado. Já lá em 2010, nós temos mais do que 20 pessoas ocupando esse mesmo metro quadrado. Então, você vai ver essa análise. Outra questão importante é que, normalmente, um gráfico, ele tem que apresentar sua fonte. Nesse caso, a fonte dele é o IBGE. Geralmente, ele aparece abaixo do gráfico. Aqui nós temos outro exemplo de gráficos de barra. Nos anteriores, vocês vão ver que cada barrinha, ela indica uma informação diferente. Aqui nós temos barrinhas diferentes para indicar informações diferentes. As roxas são as mulheres, azul são o homem. Como que eu vou saber do que se fala? Eu vou lá no título e vou olhar taxa de mortalidade específica por gênero e faixa etária. Ou seja, ele está falando sobre quantas pessoas estão morrendo em determinada faixa etária, sendo homem ou mulher. Então, por exemplo, qual é o número de homens que estão morrendo entre 26 e 29 anos? Então, eu vou olhar o de azul e vou ver que ele é aproximadamente 100 pessoas. E isso pelo número de 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, eu tenho esse número de pessoas mortas. Então, você vai ver que ele traz todas essas informações, basta você analisar bem o gráfico. Nós vimos que gráfico de barra, o gráfico de coluna, eles são bem simples, ele é formado por vários retângulos. O gráfico de linha, essas informações, elas vão ser pontilhadas e vão ser ligadas essas linhas, esses pontilhados, formando linhas. No nosso exemplo de gráfico de linhas, nós temos aqui as datas de 1985 a 2017, a quantidade de animais, porque ele está falando sobre a evolução do efetivo bovino, ou seja, a quantidade de animais que tem em cada região. Então, cada linha vai indicar uma região diferente. Então, nós temos norte, nordeste, sudoeste, sul e centro-oeste. E é importante analisar que esses valores, eles estão em milhões. Então, quando eu digo que o nordeste, ele está lá no ano de 2013, próximo, acima de 70, eu estou dizendo que é 70 milhões de animais. O gráfico de pizza, que nós já vimos, ele é representado pela porcentagem. É importante observar que quando você somar todas as porcentagens que vai ser representado no gráfico de pizza, ele precisa ter 100%, nem mais nem menos, 100%. Nós vimos aqui também o histograma. O histograma, ele é um gráfico bem semelhante ao gráfico de barras. Ele é bem parecido. Só porque no gráfico de barras, cada retângulo, ele ocupa um espaço diferente. Aqui não. Os retângulos, eles estão juntos, um do lado do outro, um grudadinho no outro. Esse é o histograma. E por último, nós temos o gráfico que nós chamamos de pictograma. No pictograma, vocês vão ver que ele vai utilizar desenhos para representar o gráfico. Então, essas figuras, esses desenhos, geralmente relacionados àquilo que está falando. Então, no primeiro exemplo, nós temos o anuário estatístico, a quantidade da população. Então, você vai ver que ele usou
o desenho de as figuras de alguns hominhos aqui para poder representar isso. E o comprimento deles indica a quantidade. No nosso segundo exemplo, para representar o lápis de cor preferido dos alunos, foram utilizados lápis de cor, o desenho de lápis de cor, e cada um é de uma cor diferente. E cada um indica uma quantidade de pessoas. Então, o menor, o laranjado, um único aluno. O roxo e o amarelo é representado um pouco maior, porque são 2 alunos. Depois nós temos 4 alunos, 11 alunos, 6 alunos e assim por diante. E até mesmo a cor do desenho indica que são os lápis de cor azul, vermelho, preto e assim por diante. Então, gráfico de pictograma, um pictograma ele vai usar desenhos, figuras, para representar aquele processo de gráfico, aquela informação. Pessoal, nessa aula nós vimos então o que é estatística, nós trabalhamos um pouco os conceitos de estatística e na próxima aula nós vamos falar um pouco também sobre probabilidade. Bons estudos para vocês!